Aqui estamos nós para mais um programa Encontro com a Palavra, e é bom demais estarmos juntos. Continuando o nosso estudo no livro de Êxodo, gostaria de abordar agora o povo, o problema e o profeta. Esse foi o ponto em que paramos em nosso estudo do livro de Êxodo. No livro de Êxodo percebemos o desenvolvimento do povo de Deus, um povo especial, e também vemos claramente o grande problema que eles tinham, que era o problema da escravidão e a amarga servidão ao Egito. Logo no início, nos capítulos 2 e 3, encontramos o foco naquele que, na minha opinião, foi um dos maiores homens de Deus que já existiu, Moisés. Ele é o profeta chamado por Deus em Êxodo 2 e 3 para ser o libertador, o agente humano ou o instrumento humano pelo qual Deus libertaria pessoas da escravidão do Egito. Como já dissemos várias vezes, essa escravidão histórica no Egito é uma representação simbólica, alegórica da nossa escravidão ao pecado. A libertação da escravidão ou servidão do Egito, alegoricamente, é uma imagem da nossa salvação. Isso também significa que Moisés, como libertador, alegoricamente ou simbolicamente, é uma imagem de qualquer agente humano ou instrumento humano que se torna um canal através do qual Deus liberta o povo de sua servidão ao pecado. Poderíamos chamar essa pessoa de um evangelista ou um ganhador de almas. Acima de tudo, há 4 segredos espirituais que Deus teve de compartilhar com Moisés para capacitá-lo a se tornar o libertador dos filhos de Israel. Se você está interessado em se tornar um libertador para alguém, antes que você possa se tornar o agente humano ou o instrumento humano através do qual Deus pode libertar alguém da servidão e escravidão dos pecados, você também deve aprender esses 4 segredos espirituais. Eu não poderia atuar como um ministro e não poderia agir como um crente se não conhecesse esses 4 segredos espirituais. E também preciso ser lembrado deles frequentemente. Os 4 segredos espirituais que Deus teve que compartilhar com Moisés antes que ele pudesse ser o libertador do povo de Israel são estes. Primeiro, Deus teve de mostrar a Moisés esse segredo espiritual. Olha, Moisés, você não é o libertador. Eu sou. E eu estou com você, Moisés. Em segundo lugar, Deus teve de mostrar outra coisa a Moisés. Moisés, você não pode libertar ninguém, mas eu posso. E eu estou com você, Moisés. O terceiro segredo espiritual que surgiu no chamado de Moisés foi este. Moisés, você não quer libertar essas pessoas. Eu quero libertar essas pessoas. E eu estou com você, Moisés. Depois que o grande milagre da libertação aconteceu, ninguém precisou dizer a Moisés o 4º segredo espiritual, que era: Moisés, você não libertou essas pessoas. Eu libertei essas pessoas porque eu estava com você, Moisés. Deus ensinou a Moisés esses 4 segredos espirituais na sarça ardente. Lembra da sarça ardente? Essencialmente, Deus disse a ele na sarça ardente assim: Moisés, você não será o libertador, eu sou o libertador e eu estou com você. Deus também disse a Moisés na sarça ardente: Moisés, você não pode libertar ninguém, mas eu posso e eu estou com você. Esse segundo segredo espiritual se tornou óbvio pela falha de Moisés. Deus ensinou esses segredos espirituais para muitos homens de Deus nas Escrituras. No Velho e Novo Testamento vemos isso. Um de seus instrumentos favoritos para ensinar aos homens este segundo segredo espiritual, que é simplesmente: você não pode, mas eu posso. Um dos instrumentos é a falha. Deus usa a falha para ensinar aos homens o segundo segredo espiritual. O fato de Moisés ter tentado e falhado tornou fácil para Deus compartilhar este segundo segredo espiritual com ele. O terceiro segredo espiritual pode ser descrito assim: Moisés, você não quer libertar esse povo? Eu quero libertar esse povo e eu estou com você. O povo de Deus nas Escrituras é muito honesto quanto a isso. O povo de Deus, na palavra, chamado para fazer grandes obras, quase sempre dizia: eu não quero. Mas então Deus dizia: eu quero, então vamos lá, eu estou com vocês. Não é o que vocês são, é o que eu sou e eu estou com vocês. Não é o que vocês podem fazer, é o que eu posso fazer e eu estou com vocês. E não é o que vocês querem, é o que eu quero e eu estou com vocês. Moisés realmente não queria. Moisés fez 5 objeções quando Deus o comissionou. Você pode encontrar essas objeções registradas nos primeiros capítulos do Êxodo. Sua primeira objeção foi: quem sou eu? Por que você escolheu alguém como eu? Conforme sugerimos em nosso último programa, Moisés tinha um monte de objeções a fazer.
Ele era o inimigo público número um assassino, um hebreu, um pastor de ovelhas, um filho adotivo ingrato. E parece que ele era um homem com problemas na fala. Sua quinta objeção foi que ele não podia se expressar bem. Isso pode significar que ele não se achava uma pessoa bem articulada ou eloquente. Ou talvez ele tivesse um problema na fala. Talvez ele gaguejasse ou tivesse a língua presa. Parece óbvio ao olharmos a primeira objeção de Moisés. Quem sou eu? E Moisés era um homem que Deus estava escolhendo e Deus sabia que ele tinha todos esses problemas. Talvez essa seja a razão pela qual Deus o estava escolhendo. Veja bem, Deus queria deixar óbvio que essa libertação, quando acontecesse, seria o resultado do seu próprio poder e não o carisma de qualquer homem. É por isso que ele quis que um hebreu, um pastor de ovelhas, talvez um homem com a língua presa, fosse até a presença de Faraó e exigisse a libertação de seu povo. Quando o seu povo fosse libertado, Deus não queria que ninguém dissesse assim: "Ei, foi aquele Moisés, ele era tão eloquente. Eu estava lá quando ele exigiu a libertação do povo, foi incrível." A segunda objeção feita por Moisés foi esta: eles me farão perguntas que não saberei responder. Ele pode ter se referido aqui aos anciãos hebreus, aos quais ele teria que se apresentar como libertador enviado por Deus. Eles me farão perguntas que não saberei responder. É interessante que quando Moisés fez sua primeira objeção, quem sou eu? Deus disse: você é o homem que eu estou escolhendo e você tem a mim com você. Este é quem você é. E quando ele fez a outra objeção, eles me farão perguntas que não saberei responder, Deus disse: você não terá de responder a essas perguntas. Diga a eles que eu sou e que eu te enviei. Isso é tudo que você tem de dizer. Não se deixe apanhar pelos argumentos deles e nem tente responder as perguntas. Isso que Deus disse. A outra objeção de Moisés foi: eles não vão acreditar em mim, eles nunca acreditarão em mim. Nesse ponto, Deus lhe deu uma pequena lição. Deus pediu a Moisés que colocasse a mão dentro da roupa e depois tirasse. Quando ele tirou a mão para fora, estava coberta de feridas. Deus o mandou fazer a mesma coisa novamente e a mão de Moisés voltou ao normal. Então Deus disse: o que é isso na sua mão? E Moisés disse: um cajado. E Deus disse: jogue fora. Quando Moisés jogou o cajado ao chão, ele se transformou em algo que Deus usou poderosamente ao longo de todo o ministério de Moisés, uma serpente. A definição de consagração é jogar fora, simbolicamente. Deus estava dizendo a Moisés: quando o povo ao qual estou te enviando vir a consagração, quando eles virem os milagres, as evidências de que você é consagrado e que eu estou com você, eles acreditarão em você. Não se preocupe com isso, eles acreditarão em você, Deus disse. Então Moisés disse: bem, eu tenho esse problema na fala. Porque você está pedindo alguém como eu para ir lá e exigir do faraó a libertação? Talvez ele tenha pensado: você conhece Arão. Ele fala muito bem. É claro que Deus sabia que Arão falava muito bem. Mas se Deus quisesse Arão, ele teria chamado Arão. E foi aqui que Deus levantou uma grande questão. Ele disse: eu fiz a sua boca, não é mesmo, Moisés? Quem faz as pessoas surdas ou cegas? Não sou eu, o Senhor? Isso é difícil para algumas pessoas aceitarem. Acho que o que Deus estava dizendo novamente era a mesma lição que vimos na vida de José. A dinâmica de sua vida é traçada por Deus. Você pode nunca saber o porquê, mas Deus nos faz do jeito que Ele nos faz. E Deus estava dizendo a Moisés: se eu quisesse um homem eloquente, eu teria feito você eloquente, Moisés. A última objeção de Moisés despertou a ira de Deus contra ele. Moisés diz: envie outra pessoa. Eu imagino quando Deus o comissionar para ser um libertador. Se você não vai fazer essas mesmas objeções e terminar dizendo: Deus, envie outra pessoa e não eu. Eu não serei o teu instrumento. Eu não vou ser uma ferramenta através da qual você trabalhará. Muitas pessoas nas Escrituras foram honestas o bastante para dizer a Deus: Deus, eu não quero. Era isso que Moisés estava dizendo. De certa forma, isso é saudável, porque aquele que quer é geralmente um pouco suspeito. Depois que a vitória vier, quando a libertação chegar, o quarto segredo espiritual que Deus quer que todo o povo de Deus lembre é este:
você não libertou esse povo. Eu fiz isso porque eu estava com você. Sabe, eu creio que a mensagem na história do jumento em Números 11 e até mesmo a da história de Mateus 21 é algo assim. Existe um mito hoje sobre a obra de Deus e como Deus faz sua obra através das pessoas. O mito é este. Deus faz super coisas através de super santos porque eles são super santos. Isso é um mito, é um engano. O que as Escrituras nos dizem e o que a história da igreja nos diz é isso. Deus faz muitas coisas extraordinárias através de pessoas comuns, porque eles estão disponíveis. Portanto, aí você tem 4 segredos espirituais que Deus teve de ensinar a Moisés antes que Moisés pudesse libertar o povo de Israel. Número 1. Você não é o libertador, Moisés, mas eu sou o libertador e eu estou com você. Número 2. Você não pode libertar esse povo, Moisés, mas eu posso e eu estou com você. Número 3. Você não quer libertar esse povo, mas eu quero, Moisés, e eu estou com você. Número 4. Você não libertou esse povo, Moisés, mas eu libertei porque eu estava com você. Alguns de nós vêm para a fé com as asas quebradas. Jesus disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Muitos de nós, quando viemos para Cristo ou para a fé, estamos sobrecarregados, temos muitos problemas. Quando eu vim para a fé, tinha 19 anos e muitos problemas. Por causa desses problemas, eu tinha um complexo de inferioridade. Algum tempo depois, eu me formei em psicologia e descobri que não havia nada de complexo sobre mim. Eu era simplesmente inferior. Mas eu pensei, durante muito tempo, que era complexo, porque eu tinha todas essas asas quebradas. Eu era muito tímido. Eu era tão tímido que, quando estava prestes a trabalhar para uma igreja, uma senhora da igreja perguntou ao pastor se eu era retardado. É verdade. Eu lembro que uma das primeiras tarefas que tive, ao entrar para aquela igreja, foi visitar um casal. A mulher havia acabado de se converter. O marido, um oficial naval, não havia se convertido. Eu e minha mulher fomos jantar com aquele casal. Eu deveria levar aquele homem a Cristo. O marido e eu estávamos na sala de estar. Nossas esposas estavam na cozinha. Eu estava com uma terrível dor de cabeça. Eu fiquei branco como uma folha de papel e comecei a suar. Sabe, eu estava até ficando com náuseas. Enquanto ainda estávamos começando a conversa, aquele homem olhou para mim e disse: Escuta, você está se sentindo bem? Eu disse: Eu acho que vou desmaiar. Ele disse: Bem, então é melhor você deitar aí no sofá. Ele me colocou no sofá e me deu uma compressa de gelo. E eu fui lá, porque queria levar aquele homem a Cristo. Então eu fiquei tão mal que tive que sair sem jantar. Mais tarde, aquele homem pensou e decidiu que se o que eu tinha para dizer era tão importante, que me fez ir até lá doente, deveria ser algo que valesse a pena ouvir. Então ele procurou alguém que ele conhecia e que era um crente e perguntou como fazia para se tornar um crente. E ele se converteu. Assim eu era quando comecei o meu ministério. Por isso eu não podia funcionar como um ministro, um cristão ou um ser humano antes de aprender esses 4 segredos espirituais. Ah, como eu era tímido. Bom, Deus nos chama como ministros e como crentes para ser crentes. Deus quer que sejamos um instrumento humano através do qual outras pessoas são libertas. Eu tive de aprender essas 4 coisas, senão não poderia funcionar como um ministro. As 2 primeiras são: eu não sou, mas Ele é, e Ele está comigo. Eu não posso, mas Ele, o Senhor, pode. E Ele está comigo. Eu fui honesto com Deus. Eu acordava às vezes de manhã e dizia: Deus, eu não quero. Então Deus dizia: isso é irrelevante. Eu quero e eu estou com você, então vamos lá. Eu mal podia acreditar, mas quando descobri que Deus estava me usando e os elogios começaram a chegar, eu tive de explicar esses 4 segredos espirituais. Eu tive de dizer: eu não fiz isso. Foi Deus quem fez isso porque Ele estava comigo. Um dia, durante uma reunião de café da manhã, onde havia centenas de homens estudando as Escrituras, eu fui aplaudido de pé. Um dos homens disse que a coisa que o deixava mais agradecido naquele ano era o professor, eu, porque ele havia aceitado Jesus através do professor daquela turma, e o professor era eu. Eu tinha acabado de ouvir o Dr. Gutsky falar no rádio,
Então, quando eu respondi aos aplausos, eu disse àqueles homens, depois de citar a história do Dr. Gutsky sobre o jumentinho, se Deus falou a vocês através dessa reunião ou se Ele entrou na sua vida através dessa reunião, agradeçam ao Senhor. Por favor, não agradeçam ao jumentinho. Foi um bochicho geral. Muita gente ali começou a dizer que eu pensava que era um jumento. Alguns ministros me levaram para almoçar e me perguntaram quando começamos a comer, escuta, você realmente se considera um jumento? E eu me lembro de ter dito a eles, ainda bem que vocês estão sentados, porque não somente acho que eu sou um jumento, mas também acho que vocês são jumentos. Essa é a mensagem que vocês vão ver sempre e sempre nos estudos de personagens bíblicos que Deus usava. Deus não nos usa hoje por aquilo que somos. Ele nos usa apesar daquilo que somos. Jamais devemos perder de vista o fato de que é Deus quem faz a sua obra de libertação através de nós. Há uma ilustração no Novo Testamento que faz um paralelo com essa experiência de Moisés. No 5º capítulo do Evangelho de Lucas, vemos um exemplo do Senhor ensinando a Pedro esses mesmos 4 segredos espirituais. Não foi a primeira vez que Pedro e o Senhor se encontraram. Eles já haviam sido apresentados e o Senhor já tinha feito o desafio a Pedro. Siga-me, e eu te farei pescadores de homens. Nesse momento, Pedro ainda não tinha aceitado o desafio. Nessa manhã em particular, o Senhor havia sido levado de volta às águas do mar da Galileia pela grande multidão de pessoas que estavam ali para ouvi-lo pregar. Pedro havia tentado durante toda a noite, mas não tinha pescado nada. O Senhor pediu permissão para usar o barco de Pedro como púlpito. Pedro concordou. O Senhor entrou no barco e ensinou o povo de dentro do barco de Pedro. Quando ele terminou de falar, se voltou para este homem, Pedro. Obviamente, nessa ocasião, o Senhor tinha seus olhos em Pedro. Não sabemos nada sobre aquela multidão de pessoas, o que ele os ensinou ou o resultado que isso teve, porque isso não é o que é o importante. Quando ensinou naquela manhã, o Senhor sabia que esse homem iria ser o homem através do qual o Espírito Santo iria vir ao mundo no dia de Pentecostes. Jesus sabia que um dia esse homem chamado Pedro iria andar pelas ruas de Jerusalém e as pessoas se aglomerariam, ficando até mesmo de joelhos para que ao menos a sombra desse homem passasse sobre eles, porque se isso acontecesse, eles ficariam curados. Jesus sabia tudo isso enquanto observava aquele homem lavando as suas redes. Agora, o desafio era como o Senhor iria pegar esse homem, que nem conseguia pegar peixes, porque ele havia tentado a noite toda, mas não tinha conseguido pescar nada. Ele era um fracasso, assim como Moisés. Então, Jesus estava observando como poderia transformar aquele homem em um vaso de bênçãos para outros homens. As últimas 2 palavras do 10º versículo do capítulo 5 de Lucas são minha versão favorita daquilo que chamamos grande comissão. Jesus disse a Pedro, pesque homens, Pedro, siga-me e eu te mostrarei como pescar homens. Para que o Senhor pudesse pegar esse homem que nem sabia pescar e transformá-lo num homem que pudesse pegar outros homens, ele teve de ensiná-lo 4 coisas. Primeiro, ele teve de ensiná-lo esse segredo espiritual. Pedro, você não é pescador. Eu sou pescador. E eu estou no seu barco. Eu estou no seu navio. Quando eles finalmente aceitaram o conselho do Senhor e foram pescar de novo, Pedro foi muito a contragosto. Quando eles chegaram no lugar das águas mais profundas, o Senhor Jesus disse, lancem as redes. Pedro ficou atônito e disse, mestre, nós pescamos durante toda a noite e não pegamos nada. Eu sempre imaginei que deve ter havido uma pausa de 30 segundos enquanto o Senhor o olhou, até que Pedro disse, mas apesar disso, pela tua palavra, eu vou lançar a rede. Nós já sabemos o resto dessa história. A rede voltou cheia de peixes e o barco quase afundou. Seus companheiros vieram ajudá-los e o barco quase afundou. O Senhor estava tentando ensinar Pedro. Ei, Pedro, se você vai pescar homens, você precisa entender uma coisa. Eu sou o pescador. Você não é o pescador. Você não consegue pescar homens, Pedro. Você não consegue nem mesmo pescar peixes. Você não consegue pescar homens, mas eu posso. E eu estou no seu barco, Pedro. Você não quer pescar homens. Pedro não queria ir pescar, assim como Moisés não queria libertar aquele povo. Jesus disse, eu quero.
No livro de Atos encontramos novamente o quarto segredo espiritual aplicado à vida de Pedro. Pedro se tornou um grande pescador de homens e um grande líder da igreja do Novo Testamento. Ele pregou o sermão no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas foram salvas. Ele foi um grande pescador de homens. E como ele aprendeu a ser um pescador de homens? Encontramos a resposta para essa pergunta em Lucas capítulo 5, quando Jesus ensinou a Pedro esses 4 segredos espirituais. Pedro, você não é o pescador, eu sou o pescador. Você não consegue pescar peixe ou homens, mas eu consigo. Você nem mesmo quer, Pedro, mas eu quero. Quando isso aconteceu, ninguém teve de dizer a Pedro, Pedro, você não fez isso. Jesus fez isso porque ele estava no seu barco, Pedro. Eu acredito que esses 4 segredos espirituais são de vital importância para quem quer ser usado por Deus para a sua obra. O chamado e o comissionamento de Moisés ilustram esse fato, assim como o chamado e o comissionamento de Pedro. É plano de Deus usar o poder de Deus no povo de Deus para cumprir os propósitos de Deus segundo os planos de Deus. Para que isso aconteça, o povo de Deus deve aprender esses 4 segredos espirituais. Uma vez eu ouvi uma história sobre um piloto que guiava grandes navios a seus ancoradouros. Ele era um dos melhores pilotos. Ele tinha um cofre em sua sala, em casa, e antes de ir trabalhar toda manhã, ele tirava uma caixa preta de dentro daquele cofre. Ele tirava de dentro da caixinha preta um pequeno pedaço de papel branco e olhava para aquele papel com muita atenção. Todos os dias. Depois disso ele ia trabalhar. Ele fez isso dia após dia, ano após ano. Ele nunca disse à esposa o que estava escrito naquele pedacinho de papel. Depois que ele morreu, sua esposa abriu a caixa preta e tirou o pequeno pedaço de papel branco. Estava escrito, bombordo é esquerda, estibordo é direita. Sabe, eu não tenho um cofre em minha sala, mas se tivesse, e se tivesse uma caixa preta dentro do cofre, e dentro dela tivesse um pequeno pedaço de papel branco, essas seriam as palavras que estariam escritas no papel, pois são um princípio que devo lembrar cada dia. Estaria escrito assim, eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não quero, mas Ele quer. Eu não fiz, mas Ele, o Senhor, fez. Pense nisso e até o nosso próximo encontro. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.